João capítulo 2, versículo 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Toma assento, queridos. Eu estou dando risada aqui, eu dei risada na hora da leitura porque Deus falou comigo algo aqui que eu não tinha visto, né? Mas deixa Deus trabalhar, né? É forte. Meus amados, antes de mais nada, a gente tem que observar uma curiosidade no Evangelho de João, porque João escreve o Evangelho dele, né? O Evangelho de Cristo, na sua perspectiva, dentro da perspectiva de que esse Evangelho é o Gênesis do Novo Testamento. Então, se a gente pode comparar Tiago, né? A epístola de Tiago é comparada como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. Tem esses espelhos, né? Tiago é comparado como Provérbios do Antigo Testamento. João é comparado como o Gênesis do Novo Testamento. E isso fica bem claro nas histórias que são contadas na introdução do Evangelho, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele inicia uma nova Gênesis ali, falando sobre o início de todas as coisas e contando uma história que Gênesis não conta, né? É muito interessante isso. E você vai ver que as histórias, o testemunho de João Batista, e agora vem o primeiro milagre. E não é qualquer milagre, é um milagre criativo. É um milagre de criação, de transformação. Jesus transforma a água em vinho, mostrando que assim como Deus criou lá, o seu Filho também tem poder para criar aqui. Então é dentro dessa perspectiva e essa abordagem, você começar a ler o livro de João, o Evangelho segundo João, dentro com essa lente, você vai ver que em Nicodemos ele vai falar também do novo nascimento, de um nascimento. Enquanto Gênesis fala de Deus criando Adão e Eva, lá em João 3 vai falar da Gênesis, da criação agora do novo homem, segundo Deus. Então, façam isso, leiam João essa semana dentro dessa perspectiva, e você vai ver que o início do livro são várias coisas novas, vários nascimentos. E nós estamos diante aqui desse milagre criativo de Deus, algo estupendo, tremendo, glorioso, e que foi o milagre que Jesus escolheu para manifestar os seus sinais,
para tornar o seu poder público. Ele foi convidado para uma festa de casamento. E na festa de casamento, irmão, o vinho, a cultura judaica, o vinho é algo que simboliza a alegria. Diga comigo, alegria. E por isso que enquanto tem vinho, tem alegria. A festa continua. Acaba o vinho, é como se a festa estivesse acabado. Então nós estamos diante de uma crise, de algo que traria uma grande vergonha para as duas famílias, né? Da noiva e do noivo. Mas tem algo especial, que no início do texto, Jesus, diga comigo, Jesus foi convidado para a festa do casamento. É bom, irmãos, quando a gente compartilha com Deus não apenas as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas também as nossas alegrias. Olhe para o irmão e diga assim: convide Jesus para as suas festas. Meu medo é que tem algumas festas aí que eu não sei se Deus entraria nelas. Tem umas festas de casamento aí de crente que só Jesus na causa. Não, eu não vou nem entrar nisso aí, que hoje não é quarta-feira, então deixa quieto. Mas se fosse quarta, né, a gente ia ter que descascar algumas coisas aqui. Mas é interessante que Jesus foi convidado para uma festa, ele foi. Irmão, quando Jesus é convidado, ele sempre vai, né? E aí quando ele chega lá, irmão, para um vinho acabar numa festa de casamento dele, era uma programação assim muito, sabe, porque era uma peça principal da festa, era um ingrediente principal da festa. Então, para um vinho acabar, algo saiu assim de controle. Ou erraram na conta, ou veio muita gente para a festa, ou o pessoal resolveu beber demais. A Bíblia não explica. E também não precisa. O fato aqui é que acabou. Diga comigo, acabou. Por mais que nós sejamos prudentes, organizados em nossas vidas, as coisas às vezes elas vão sair do nosso controle. Para que nós entendamos que elas sempre estarão no controle de Deus. Às vezes Deus vai deixar que as coisas saiam dos trilhos da sua vida, para você entender que Ele sempre estará no controle de todas as coisas. É a mensagem de Deus para a nossa vida, dizendo: descansa em mim, porque eu não perdi o controle. Olhe para o irmão e profetize para ele, dizendo assim: Deus não perdeu o controle. O vinho acabar ali era, como eu falei, como se a alegria tivesse acabado. A festa. E a festa de casamento, irmão, era igual, parecido com a festa de casamento de cigano, né? Que durava dias, não é um dia. Não. Mas é interessante que, como a Bíblia liga, né, a figura do vinho à figura da alegria, e numa festa de casamento o vinho acaba, é uma simbologia muito grande. A gente vai desenvolver isso aqui lá na frente. Porque assim como o vinho acabou naquela festa, a alegria do mundo também é assim, irmãos. A alegria gerada pelas coisas do mundo, ela acaba. Sempre acaba. O carnaval pode durar 10 dias. Suas férias, você pode tirar 40 dias de férias. Sempre acaba. Sempre tem o primeiro dia. Amanhã é o último dia. E você ainda chega quebrado. Sempre tem segunda-feira. Lembra do sextor? Aquela alegria toda. Mas na segunda sempre chega. Aquele fim de semana maravilhoso que você passou, aquela viagem maravilhosa, acaba. Sempre acaba. Diga para mim, diga comigo, sempre acaba. Não, mas a alegria que Deus te dá, não. A gente vai desenvolver isso lá na frente. Acabou. O efeito das drogas para aqueles que infelizmente estão no vício, acaba. O efeito do álcool acaba. O efeito dos prazeres acaba. Tudo acaba, tudo passa. Essa é a alegria do mundo.
ela acaba. A alegria das situações, das circunstâncias, das experiências, ela sempre acaba. Salomão diz que o final da alegria é a tristeza, porque acaba. E aqui é a vida do homem, aqui está representando a nossa vida. A festa acaba. E é isso que Deus quer que a gente observe aqui. Uma festa de casamento, acabou o vinho. Mas esses noivos, eles foram sábios. Eles convidaram Jesus para a festa. Irmão, quando o vinho acabou, Jesus estava perto. Você não entendeu não. É bom estar perto de Deus quando os problemas chegam até nós. Porque se você está perto de Deus quando o problema chega, o problema também chega para Deus. Só que para Ele não é problema. Ele sempre tem a solução das coisas. Quem entende aqui? Davi disse: bom para mim aproximar-me de Deus. Davi disse assim: eu quero andar perto dEle. Eu quero andar próximo a Ele. Sabe por quê? Porque problemas sempre chegam. A alegria sempre acaba. Mas no dia que ela acabar, se você estiver perto de Deus, quem está me entendendo aqui? Ele vai entrar com providência. Ele vai se envolver com a sua tristeza. Quem entende aqui nesta manhã? Então, queira estar perto de Deus. Pastor, como é que eu atraio Deus para mim? Buscando a Ele de todo o seu coração, cumprindo os seus mandamentos, né? Imagina, você sai de manhã cedo, você ora, você busca, Senhor, vai comigo no trabalho, abençoe a minha semana. Hoje domingo, abençoe a minha semana, me dá sabedoria, me dá graça, me protege. Deus está com você. Isso não significa que você não terá problemas, mas quando Ele chegar, Deus estará pertinho de você, e Ele vai entrar com providência. Ele vai chegar para você e vai dizer assim: não se desespere, eu estou aqui. Ou você mesmo já vai entender e já vai perceber: não, Deus está comigo, eu não vou me desesperar. Então, no lugar do desespero, vai estar dentro do teu coração, vai habitar a segurança em Deus, a certeza de que aquilo ali vai passar, a certeza de que Deus vai intervir e Ele te dará vitória no nome de Jesus. Queira ter Deus perto de você, queira caminhar com Deus todos os dias. E aqueles noivos, irmãos, eles convidaram a pessoa certa. Quando o vinho acabou, diga comigo, quando o vinho acabou, Jesus estava na casa. Que maravilha, hein? Jesus estava na casa. Que coisa linda. E aí, Maria vai até Jesus, pede. Jesus diz: mas não é chegada a minha hora. Mas, irmãos, Jesus entende a situação, entende o desespero das duas famílias, e ele resolve agir. Deus entende as nossas aflições. Deus entende as aflições do nosso coração. Tem um texto em Hebreus que diz que Ele é aquele que é o suficiente Salvador. E diz que Ele é o mediador, porque é o mediador perfeito, porque Ele sofreu as nossas aflições. Ou seja, Ele conhece as nossas aflições. Jesus é a figura de que Jó clamou, né? E queria que Deus se tornasse homem para que entendesse aquilo que ele estava passando. E por isso que Deus veio para entender, para passar pelas nossas aflições. Então Jesus sabe o que você está passando. Não é apenas saber de conhecer, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Você sabia disso? Jesus foi tentado em todas as coisas.
Ele sabe a sua aflição, não apenas de saber que você está passando, mas Ele também passou por todas elas. Então, quando você clama, quando você pede, Ele é suficiente, Ele é poderoso, Ele é, sabe, sensível para entender o que você está passando. E é por isso que Ele age. Quem me entende aqui? Deus não é indiferente à tua dor, à tua aflição. Não pense nunca nisso. Ah, Deus me largou, Deus não sabe o que é que eu estou passando. Sabe? É por isso que Jesus veio. Isso é tremendo, sabe? E aí, Ele resolve agir. E sabe uma das coisas que mais me impressiona nessa história? É que a solução do problema estava dentro da casa. Você está esperando alguma coisa de fora acontecer. A solução estava dentro da casa, perto ali. Não precisou vir nada de fora. Nada, não. Estava dentro da casa. Às vezes a gente fica pedindo, Deus, o Senhor precisa mandar, o Senhor precisa enviar. E Deus está dizendo assim, não, eu vou abrir os seus olhos, vou te mostrar que a solução já está aí, pertinho de você. Quem recebe aqui? Irmão, se eu souber que a solução está perto de mim, eu dou um glória a Deus aqui agora. Dá glória a Deus. Está perto de você. Eu me lembro de Agar, que quando clama, né? Que o filho está lá, morrendo de sede, sem água. A Bíblia diz que Agar está aqui orando. E quando ela termina de orar, a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar. E do lado dela tinha fonte de água. Olhe para o irmão e diga assim: a tua vitória não está longe, está perto. A solução não está longe, tá? Profetize hoje aí. Vamos tornar aqui um culto profético hoje. Diga, não está longe, está perto. Estava dentro da casa. Jesus simplesmente se deslocou de um cômodo para o outro. Estavam lá 6 talhas de pedra. E muita água em abundância. Jesus disse assim: pronto, isso aqui é o suficiente. Essas talhas eram talhas da purificação ritual, né? Cerimonial, que os judeus sempre lavavam as mãos antes de comer, lavavam as mãos, o rosto, chegavam e eram tipo, só que as talhas estavam vazias. Ninguém sabe por que essas talhas estavam vazias, mas de uma coisa eu sei aqui, que era necessário que as talhas estivessem vazias. Diga comigo, era necessário que as talhas estivessem vazias. Isso aqui é muito forte, né? Existem coisas que precisam estar vazias em nossas vidas para que o Senhor Jesus possa enchê-las do jeito dele. Às vezes a gente não entende, né? Está vazio. Mas é um alinhamento de Deus. Havia uma agenda de Deus. E na agenda de Deus, naquele dia, aquelas talhas deveriam estar vazias. Às vezes existem coisas que estão vazias e que você não entende. Por que está vazio? Por que Deus ainda não fez? Por quê? Porque Deus não quer encher com qualquer coisa. Alguém já entendeu aqui? Deus quer encher com aquilo que vai ser o seu milagre. Aquilo que vai ser resposta para algo muito grande na tua vida, para algo muito sério. Não era apenas água, ia se tornar em vinho, aleluia, aquilo que vai promover uma alegria, aleluia, muito superior a apenas aquelas que a água poderia fornecer. Às vezes a gente não entende, porque Deus ainda não fez, porque isso aqui ainda não, sabe, se encaixou. E Deus está dizendo assim, está na agenda, porque quando eu fizer vai ser glorioso. Quando eu fizer, a minha glória será vista na tua vida. Quantos recebem esta palavra aqui nesta manhã? Sabe? E a gente não entende porque Deus ainda não encheu, porque Deus ainda não completou aquilo. Mas isso aqui é muito forte, meu Deus. Sabe?
Mas tinha algo interessante, porque o vinho naquela época, ele era acondicionado em vasos de barro, né? E certamente os vasos de barro que o antigo vinho, o vinho que estava ali, estava sendo servido, estavam vazios. A pergunta é, por que Jesus não encheu os vasos de barro, né, de água, mas pediu para que enchesse as talhas de pedra? E a resposta é que os vasos eram porosos e suas paredes estavam impregnadas com o vinho velho. E você tem que entender que Jesus não mistura a sua obra com a obra do mundo. Quem está me entendendo aqui? Para o vinho novo ser derramado, o vaso precisa ser novo, sem contaminação. Quem está me entendendo aqui? É por isso que Deus tem que limpar coisas da nossa vida, tem que tirar coisas da nossa vida antes de trazer a coisa nova. Ai, meu Deus. Agora, o que eu vou falar aqui, Deus me deu agora de manhã, no culto da manhã. Sabe? Porque você precisa entender que Jesus não veio completar a alegria que vem do mundo na tua vida. Eu estou falando ainda dos vasos porosos. Por isso tinha que ser de pedra. Ele não veio completar, porque senão ia ser mais de um vinho. Não, é o mesmo vinho. Ele só fez aumentar, ou ele só fez trazer o velho vinho. Não, Jesus disse não, vai ser talha de pedra, porque a pedra ela não impregna, ela não se contamina, ela se mantém pura. E Jesus disse, vai ser aqui, porque o que eu faço eu preservo. Diga comigo, o que Deus faz Ele preserva. O que Deus faz na tua vida Ele preserva. Ele não deixa contaminar. Quem entende aqui? O que eu faço eu preservo. Eu mantenho intacto ao ser derramado sobre a tua vida, porque essa é a obra de Deus. Sabe? Meu Deus, esse texto é terrível, irmão. É muito forte esse texto aqui. Então preste atenção aqui, que a gente vai mergulhar mais ainda agora. Se prepara para dar um mergulho. Observe bem. Então Jesus pega as talhas de pedra, que não são porosas, então elas não podem ser contaminadas, estão intactas, e manda encher de água. Por quê? Porque a alegria que Ele quer dar ao mundo não é a mesma alegria, é uma nova alegria. Diga comigo, é uma nova alegria. Vamos ler João 15:10. Aí na revista corrigida. João 15:10. Põe aqui na tela, na Almeida Revista Corrigida. Cadê o crente? Pronto, crente. Isso aí. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ó, chamando Jesus para perto. Amém? Jesus andando com você. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vai. Tenho-vos dito isso para que, diga comigo, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria, para tudo. Eu estou falando de alegria aqui. Então Jesus tem a alegria dele, que é diferente da nossa alegria. Então Jesus está dizendo que quando a alegria dele está dentro de você, a alegria dele completa a sua alegria. Quem entendeu aqui? Então a alegria de Jesus não vem em um vaso. A alegria é uma fonte. Quando a sua alegria oscila, Deus vai completando, sabe? Quem entendeu aqui?
Quem entendeu? Então ele está dizendo assim: olhe, tenho-vos dito isso para que a minha alegria, diga comigo, permaneça. Diga, não é um vaso, é uma fonte. Para que permaneça em vós e a vossa alegria, não é a dele, a sua, seja, olhe para o irmão e diga assim: não é pela metade. Diga, é completa. Agora vamos dar o outro mergulho. Diga comigo, é completa. Mais uma vez, é completa. Terceira vez, é completa. Por isso ele disse: enchei as talhas de água. Ele poderia resolver o problema com a metade das talhas. Era muito, eu acho que era mais de 300 litros de vinho, de água ali. Ele poderia resolver o problema com a metade. Poderia. Só que Deus não faz nada pela metade. Cadê esse povo hoje aqui? Eu estou sentindo o povo estar meio... Sabe, Jesus não faz nada pela metade, meu irmão. O que Deus tem para dar a você é completo. Deus não tem paz pela metade. Deus não tem vitória pela metade. Deus não tem cura pela metade. Deus não tem... quem está me entendendo aqui? Aleluia. Deus não tem alegria pela metade. O que Deus tem para você é completo. É completo. Deus não te dá esperança pela metade, fé pela metade, aleluia, coragem pela metade. Não, não. O que Deus tem para te dar é completo. Entenda isso, irmãos. Quando eu entendi isso na minha vida, eu desbloqueei muita coisa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com uma mentalidade medíocre. A gente se contenta com pouca coisa. E quando eu falo com pouca coisa, eu vou até mudar a frase. A gente se contenta com coisas pela metade. Sabe? E Deus está dizendo assim: não, eu não quero que você se contente com as coisas pela metade. Porque eu não sou um Deus de metade. Eu enviei a plenitude aqui na terra. Eu te salvei por completo. Meu Deus. Eu te resgatei por completo. Eu te salvei por completo. Eu te restauro por completo. Eu te curo por completo. Deus tem, a obra dele é completa. É por isso que Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Dá glória aí, meu irmão. Dá glória aí. Deus não faz nada pela metade. E às vezes a gente tem a gente começa a se acostumar com uma mentalidade de mediocridade. Sabe, Senhor, só precisa quebrar o galho aqui. Não, dá para viver assim, dá para ir assim, dá para ser assim. E Deus fica olhando assim: eu não estou entendendo com meu filho, não estou entendendo. Porque Ele não pede o completo. Porque Ele não pede que eu resolva logo esse negócio aqui. Porque Ele não pede que eu dê logo um cabo nisso aqui, que eu dê uma vitória completa, que eu bato o carimbo aqui, está feito. Então, o que Deus está falando conosco aqui hoje? Para você não se acostumar com as coisas pela metade. Porque teu Deus é muito bom. E além de ser bom, Ele é rico. E além de ser rico, Ele é poderoso. Ele é rico em tudo. Ele é rico em paz. Ele é rico em saúde. Ele é rico em alegria. Ele é rico em esperança. Ele é rico em dinheiro. Ele tem todas as coisas. Dele é o ouro e a prata. Ele é rico, aleluia, em todas as coisas. A pergunta é: por que às vezes a gente se acostuma com as metades? É mais fácil? É menos doloroso? Não, vai gerar menos esforço? Não. Então Deus quer te despertar a buscar aquilo que é completo nele. Porque a verdadeira paz, shalom, é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar.
E Deus está dizendo assim: eu quero te dar essa paz hoje. Ele, a ponto de Jesus chegar para os discípulos e dizer assim: até agora nada tendes me pedido, pedi para que a vossa alegria seja completa. Você entende a mentalidade de Deus? Então às vezes a gente está com um problema e a coisa dá uma melhorada, você para de orar. E Deus disse: quem mandou parar de orar? Não era para parar de orar. Sabe o rei que era para ter disparado as 5 flechas e só feriu 3 vezes? É assim, a gente está nessa pegada aí às vezes. E o profeta disse: se você tivesse lançado as 5, Deus estaria te dando a vitória por completo. Mas a sua mentalidade, esse negócio de quebrar galho, não, já resolve, já dá para viver assim, sabe? Olha, nunca venha para mim com essa expressão, senão eu vou botar você no gabinete. Dá para viver assim? Não, irmão, pelo amor de Deus, dá para viver assim. O teu Deus é rico, Ele é o Todo-Poderoso. Como assim? Dá para viver assim? Não, que expressão é essa? Essa frase não pode estar na nossa boca. Enchei as talhas. Sabe? Olhe para o irmão e diga assim: enchei as talhas. Para de ficar colocando as coisas pela metade. Até no pedido. Deus tem plenitude para você. Mas você primeiro precisa crer nesse negócio. Você precisa deixar que Deus trabalhe aqui, ó. Na sua mentalidade, no seu mindset, ó. Porque aí você Deus vai te guiar para um outro caminho. Enchei as talhas. Vamos para outro mergulho. Enchei as talhas. Sabe? Jesus está falando isso para quem? Diga para os servos. A pergunta hoje é: você é servo? Esse é o problema nosso aqui. Você é servo? Ele falou isso para os servos. Olha que coisa terrível isso aqui, ó. Os servos não questionaram, não perguntaram nada, apenas obedeceram. Esse é o problema de muito crente, quer relatório de Deus, quer briefing antes do milagre. Obedeça, irmão. Faça o que Deus está mandando. Eles sabiam qual era o problema da festa. Eles eram um dos poucos que sabiam que tinha acabado o vinho. Aí eles estão lá. O dono da festa chega e diz assim: olha, o filho da irmã Maria está vindo aí. Ele vai resolver o problema. O servo ir lá. Tá. Todo mundo esperando que ele vai mandar trazer vinho, alguma coisa. Ele manda encher a talha de água. O que é que tem a ver uma coisa com outra? A pergunta é: nada. Aos olhos humanos, não há conexão alguma. Que encher talhas da purificação, enquanto os potes de vinho estavam lá vazios. Não há conexão. Não venham para cá dizer: não tinha conexão nenhuma. Diga comigo: não havia nenhuma conexão. Diga de novo: não havia nenhuma conexão. Pronto. Por que eu quero que você repita isso? Por causa daquilo que eu vou falar agora. Esses homens, eles simplesmente obedeceram. Depois, mais difícil ainda, depois que eles encheram a talha, eles pegaram a água. Entenda, quando eles encheram ainda era água. Você não está entendendo aqui. O milagre aconteceu quando eles saíram da sala e se moveram. Eles encheram os burritos lá, a moringa, ainda era água, irmão. Entende isso aqui? O texto diz isso, que os servos levaram água ao mestre-sala. Olha o texto aí. Vamos ler? Aqui, ó. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, eles tiraram, eles levaram.
por que eu estou entrando nisso aqui? Vamos lá. Por que eu estou entrando nisso aqui? Porque quando Cristo está prestes a conceder uma bênção, uma vitória, Ele nos dá uma ordem. Todo milagre na Bíblia é precedido de ordem. Todo milagre na Bíblia é precedido de ordem. Ou seja, o agir milagroso de Deus não torna o ser humano passivo, mas espera dele a fé. Não como um processo racional na cabeça, e sim como uma obediência confiante, na prática. Ou seja, Deus quer o seu agir. No processo do milagre, Deus te chama para participar dele. Deus te chama para uma obediência. Deus te chama para uma prática de fé. Antes que o milagre... Foi assim com Moisés ao ferir o mar. Foi assim com os sacerdotes a colocar os pés na água. Foi assim. Com Eliseu que jogou o pau lá o cabo do machado. Sempre tem a parte humana. Deus nos chama para participar. Porque fé, irmãos, é um dever. Caso não fosse, não leríamos nas Escrituras a respeito da obediência da fé. Diga comigo, fé é dever. Mas aí vem, que a gente está querendo vinho. Jesus manda buscar água. Nós não, mas Cristo vê uma conexão total entre a água e o vinho. Embora você não perceba. Em alguns momentos pode parecer que a ordem de Cristo não tenha relação alguma com o problema que estamos passando. Às vezes você está pedindo emprego e Jesus está dizendo assim: faça paz com o seu vizinho. Porque eu vou transformar a paz em porta aberta para você. Quem começou a entender aqui? Você está pedindo algo, mas vem uma ordem que não tem nada a ver com aquilo. Vem uma ordem que não possui relação nenhuma. Você está pedindo que Deus te cure e Deus está dizendo assim: perdoe. Mas eu quero a cura, sim, eu quero que você libere o perdão, porque eu vou transformar esse perdão em cura para você. Quem recebe aqui? Quem está entendendo aqui? Então existem coisas que Deus está te mandando, você, mas não tem relação. Obedeça. Obedeça. Não questione. Seja um servo. E aí existem pessoas que estão com a vida até hoje travadas. Faz campanha, faz jejum, faz oração, sobe monte, campanha de 7 dias dentro de casa, acontece, nada acontece, porque em todas as buscas, o Espírito Santo está batendo lá, martelando em uma coisa, ó, aquilo lá, e você não está achando que não é Deus, achando que não tem nada a ver, não, isso é coisa da minha cabeça, mas não é. Eu quero é vinho. Tudo bem, meu filho, mas vá buscar água, que eu resolvo o seu problema do vinho. Eu posso transformar. Você obedece e eu realizo o milagre. Quem recebe aqui nessa manhã? Sabe? É interessante que o primeiro milagre público de Jesus aponta para a obra do Evangelho. Ele não veio reformar nada. Jesus não veio completar nada que existe. Ele veio simplesmente transformar toda a tua vida. Ele veio transformar tudo. Lembre-se disso. Ele veio mudar tudo, meu irmão. Ele não veio remendar a sua vida. Ele não veio remendar relacionamentos. Ele veio transformar todas as coisas. E a gente precisa se abrir para isso. Sabe? E quando o mestre Sala, né, que organiza lá o vinho, experimenta o vinho antes, aí ele tomou um susto, porque o vinho que foi trazido era melhor do que o vinho que estava sendo. Mas preste atenção no que ele diz. Foi isso que Deus me falou agora aqui. Olha o que ele diz. Ele diz assim: todo mundo põe primeiro o bom
vinho. Não é o melhor, está lá o bom. Todo mundo põe primeiro o bom vinho. Mas você deixou o bom vinho para o final. Quem entendeu aqui? Não, você não entendeu. Você vai entender agora. O seu melhor em relação ao que Deus tem para te dar é tão distante. O seu esforço, sabe, aquilo que você produz, que todo mundo diz que é bom, é tão ruim quando comparado ao melhor de Deus, aquilo que Deus tem para você. Sabe? Você pode se esforçar, irmão, você pode, mas nada será melhor do que aquilo que Deus tem para nos entregar. Nada, não se compara. Sabe? É tremendo isso, né? Porque ele diz assim, você está melhor bom, mas tipo assim, se fosse o dono disse assim, não, mas esse aqui era, mas o que vocês estavam tomando era o meu bom, era o melhor vinho mesmo. Só que esse é tão bom que o meu melhor vinho, aquilo que eu podia comprar, se tornou um vinho de segunda categoria em relação ao vinho que o Senhor produziu, que o Senhor transformou. Vai obedecer agora ou não? Vai encher as talhas ou não? A pergunta hoje é qual é a tua talha? Quais são as talhas que Jesus está mandando você encher? Tem algumas talhas vazias aí, e que vão desenrolar ou desdobrar milagres, vitórias na tua vida, gloriosas. Fique de pé, eu já estou encerrando, meu tempo já acabou. Eu estou britânico esses dias. Qual é o melhor? Quais são as talhas que o Senhor está dizendo assim? Enche essas talhas, que eu vou realizar algo grande na sua vida. Aquilo que você está me pedindo, vou fazer. Mas eu preciso que você antes encha essas talhas de água. Quais são as talhas? O que Deus está pedindo de nós? O que é que o Senhor já tem te falado desde o início do ano, ou desde o ano passado, ou há muito tempo? Deus não está nos chamando para isso. Porque depois que aqueles homens, os servos, encheram de água aquelas talhas, o milagre aconteceu. O vinho, a água foi transformada em vinho. E alegrou toda a casa novamente. Era a alegria de Cristo completando a alegria da casa. Esse para mim, esse versículo de João, né, que nós lemos, ele se cumpre na prática aqui. O vinho, que na Bíblia é um sinônimo de alegria, ele vem e completa a alegria que estava faltando na casa, porque o vinho tinha acabado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer completar essa alegria. Você está andando meio pela metade. Você está alegre pela metade. A vitória chegou pela metade. Aquela sensação de que poderia ser mais, de que você poderia estar melhor, de que a paz que você tem é pela metade, a confiança é pela metade, a esperança é pela metade. Deus quer te completar hoje. Deus quer que você saia daqui hoje completo.